grava. A hora que começar, começou. Começou, né? Então, a gravação, ela vai começar a partir daqui. Então, todo mundo entendeu o que é o L. O L é um cálculo que a gente faz para estimar quantas vezes a mais que a mantença o animal come. E para que serve o L? A primeira utilidade do L é que se ele é maior do que 1, tem ganho de peso, tem produção, né? A segunda utilidade do L é que ele vai servir como a variável preditora do potencial de crescimento microbiano ruminal. Quer dizer, quanto maior o L, maior é a eficiência de síntese de proteína microbiana ruminal para a mesma unidade de energia fermentável no rumen. Ok? Então, se eu poderia ter 1 megajoule fazendo 7 gramas de proteína, mas eu posso ter 1 megajoule fazendo 10 gramas de proteína. O que vai mudar? É a quantidade de energia que chega. Né? É o L. Quanto mais energia o animal comeu em relação à mantença. Então, por uma questão didática, eu retomarei a explicação do potencial de crescimento microbiano após a apresentação do próximo conceito. Ou seja, a gente só vai conseguir avançar com o crescimento microbiano ruminal quando a gente discutir o que vem aqui embaixo. Então, a gente olha para o que vem aqui embaixo e aí eu vou voltar no crescimento microbiano ruminal. Então, isso por quê? Para realizar o cálculo do potencial de crescimento microbiano ruminal, eu vou utilizar o L. E esse parâmetro nos obriga a discutir a exigência de energia metabolizável de mantença. Né? Então, vamos lá. Como que calcula a energia metabolizável de mantença? Que é o EM e um Mzinho minúsculo. Né? Como é que a gente calcula? Agora, vocês vão entender por que a gente... Vocês vão ver que eu não trabalho usando tabela. Eu só uso equação. Porque a equação ensina, a tabela não. A equação nos mostra a fisiologia. A tabela não. Tá? Então, olha só. Exigência de energia metabolizável de mantença é igual. Abri um colchete aqui para separar as coisas, né? Aqui não é concentração, aqui é a questão de álgebra, né? Então, eu vou ter uma primeira parte da equação, que é o 0,53, multiplicando o peso vivo dividido por 1,08, elevado a 0,67. Professor, o que é isso? Esse pedaço todo aqui é chamado de metabolismo do jejum ou metabolismo basal. É a exigência líquida de energia do metabolismo basal. Ou seja, eu preciso partir do peso do animal para estimar qual é a demanda de energia mínima para ele ficar vivo, em repouso, acordado, estado pós-absortivo, em temperatura termoneutra, sadio. Quer dizer, é o conceito do metabolismo de jejum. Né? E como é que ele é calculado? Quando eu pego o peso vivo e divido por 1,08, eu estou fazendo, na verdade, a estimativa do peso de corpo vazio. Eu estou tirando o conteúdo digestivo do peso vivo. Porque o que me interessa é o peso do tecido animal metabolicamente ativo. Então, o Cornell vai fazer de um jeito, o NRC vai fazer de outro. Cada sistema vai calcular, e o Cornell e o NRC não usa peso vivo, usa peso de corpo vazio. E eles dão lá uma equação para você calcular o peso de corpo vazio. O que é o corpo vazio? É o corpo do animal sem o conteúdo digestivo e sem a urina da bexiga. Certo? Então, esse 1,08 aqui é para diminuir o peso vivo para ele se aproximar do peso do animal em jejum, tá? E quando eu elevo a 0,67, eu estou fazendo o peso metabólico. Lembra da aula que eu ensinei que a potência era 0,75? Mas que a primeira vez que ela foi determinada era 0,6? Então, existem algumas equações nos sistemas que vão usar uma potência diferente de 0,75. Então, ele está estimando o
peso metabólico a partir do peso de corpo vazio. Então, para cada quilo de peso metabólico calculado a partir do peso de corpo vazio, eu tenho uma demanda de 0,53 megajoule de energia para cada quilo, certo? Então, esse lado de cá, ele quantifica qual é a exigência. Na aula de hoje eu vou mostrar a matriz para vocês, tá? Qual é a exigência de líquida de energia para metabolismo basal ou metabolismo do jejum. Agora, o animal ele não é uma estátua, ele não fica parado lá no sistema. Ele vai ter a atividade dele. Então, o sistema FRC ele vai dizer, olha, se for um confinamento de bovinos de corte, você multiplica 0,07 vezes o peso vivo. Se for vaca estabulada, é 0,009. Se for animal a pasto, que anda mais, que anda menos. Se for um animal em região que tem serra, animal em lugar que é plano. Quer dizer, o nível de atividade do animal muda. Então, eu estou trazendo aqui a equação do jeito que o sistema FRC sugere, e depois eu vou dar uma dica para vocês trabalharem com animal em pastagem. Tá? Animal em pastagem, eu vou falar, usa essa constante aqui. Tá? Então, aqui é para bovino de corte confinado. Então, como é que eles chegaram nisso? Eles ficaram lá olhando quantos metros o animal andava por dia, se tinha inclinação, deslocamento. O Cornell vai perguntar, quantos quilômetros ele anda por dia? Qual que é a inclinação do terreno? Quantas vezes ele levantou e deitou? Quantas vezes ele mudou de posição? Você acha que você vai ficar contando isso aí? Não tem jeito. Então, por que eu vou sofisticar demais, detalhar demais o modelo, se eu não consigo alimentar o modelo? Então, é mais prático a gente usar alguns parâmetros que eu vou sugerir para vocês. Esse lado de cá, que é o ponto 007 vezes o peso vivo, é o acréscimo de atividade. Então, aqui é a energia líquida para as atividades do animal, e aqui é a energia líquida para o metabolismo do jejum. Está claro isso? Que o que está dentro do cochetes é energia líquida, exigência de energia líquida. Só que eu quero quantificar a energia metabolizável. Olha aqui fora, a energia metabolizável. Então, da líquida para metabolizável, eu tenho uma eficiência de uso da energia. Mas aonde que você falou isso? Aqui, eu tenho uma eficiência do uso da energia para mantença e tenho uma eficiência do uso da energia para ganho. Eu não falei? Pode falar, Sandra. Sandra levantou a mão, pode falar. Acho que isso foi por engano. Então vamos lá. A eficiência do uso da energia metabolizável para mantença, que vale, na média, 0,678. Lembra que eu falei lá? Na média, 0,678, né? Então, se eu pegar, somar esses dois pedaços aqui dentro e dividir por 0,678, aí eu vou ter a exigência de energia metabolizável de mantença. Então, lembra que eu falei que todo o sistema ele parte do líquido e chega na metabolizável? Ele parte do líquido e vem para metabolizável. Aí você vai ver que vai ter gente que vai falar, não, mas eu prefiro o sistema do Cornell, porque o Cornell trabalha com energia líquida. Mas o FRC também trabalha com energia líquida. Só que ele converte essa energia para o nível de metabolizável para poder fazer as demais estimativas que ele precisa. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é um print screen da tela do livro do AFRC. Olha lá como é que ele mostra lá a equação. 0,53 vezes o peso dividido por 1,08 elevado a 0,67. E aí ele bota lá um C1, quer dizer, se for touro, animal inteiro, com os testículos, multiplica por 1,15. Se for animal castrado ou não for fêmea, aí é 1.
né? Você não vai ter esse fator multiplicador aqui, tá? Mas é só para mostrar que isso que eu mostrei aqui em cima saiu do livro do AFRC, tá? E eu vou mostrar a matriz para vocês hoje. Hoje eu quero deixar todo mundo com água na boca e com muita vontade de assistir aula semana que vem. Olha, quem não conseguir formular ração com esse curso, vou falar para você, não é possível. Não é possível. Você pode falar assim, eu preciso treinar para ficar bom, eu preciso me familiarizar com tudo isso, tudo bem. Mas que você vai ter uma ferramenta, você vai ter uma ferramenta, né? Então vamos lá. O KM, que é a eficiência do uso. Opa, deixa eu tirar. Eficiência do uso da energia metabolizável para a líquida. Aí eu fiz uma colinha aqui para quem perdeu a aula passada. Da bruta, tira energia das fezes, sobra digestível. Da digestível, tira gás e urina, sobra metabolizável. Da metabolizável, tira o incremento calórico, sobra líquida. Então, o que a gente está fazendo? Está calculando a líquida e dividindo pelo K, pela eficiência, para voltar ela para metabolizável. Está todo mundo entendendo isso, não é? Acontece. Gente, a nutrição de ruminantes é uma coisa assim, fora de série de bela. Acontece que este K, esse Kzinho aqui, ó, KM, que é a eficiência de manutenção, o que eu falei que normalmente ela é 0,678, falei isso? Ela não é uma constante, ela é o quê? Ela é uma função. Então, olha quem é o KM. O KM é 0,35 que multiplica um Qzinho. Já vou explicar o que é isso, mais 0,503. Ou seja, a gente precisa entender o que é o Qzinho, esse QM. Tá? Este QM, deixa eu ver se eu falei aqui embaixo. Falei, tá aqui. Ó. Eu já ia lá para baixo para escrever isso, está escrito aqui. Este QM, ele é chamado de metabolizabilidade, é uma palavra grande mesmo, da energia. Ou seja, ela significa quantos por cento da energia bruta é metabolizável. Isso é que é metabolizabilidade. E como é que se calcula isso? Eu pego a energia da dieta, a energia metabolizável, e divido pela energia bruta. A energia bruta não é 18,45? Lembra, Ângelo? Você me perguntou lá em cima? Sim, professor. Sim. Então, pensa no 18,45 é a energia bruta de 1 quilo de NDT. Então, eu quero saber quantos por cento de a metabolizável é da bruta. Isso é metabolizabilidade. Você concorda que quanto maior a energia metabolizável, mais próximo eu estou da bruta? No máximo, ela vale 18,45. A metabolizável é menos que isso. Então, se for um capim que é 10 dividido por 18,45. Isso dá 0,54. Então, a metabolizabilidade é 0,54. Aí, se ela for 12 dividido por 18,45, dá 0,65. Então, a metabolizabilidade é 0,65. Ou seja, quanto maior for a energia do alimento da dieta, maior é o quê? E quanto maior o quê, maior é o quê? M. Então, eu posso dizer que a eficiência do uso da energia de mantença, o KM, depende da quantidade de energia que tem a dieta? Posso. Porque quanto mais energia tem na dieta, maior é a eficiência do uso da... Maior é a metabolizabilidade, maior é o quê? M. Certo? Isso aqui
explica por quê. Na grande maioria das situações, quando você faz um confinamento e alimenta os animais com mais de 75% de ração, a eficiência de ganho e o custo da arroba, o custo do ganho de peso, cai. Eu vou parar de falar arroba, que vocês não falam arroba aí. Arroba são 15 quilos, tá? No Brasil, a gente lida com, fala em arroba, com ganho de peso, né? Na linguagem das fazendas, né? Das propriedades. Então, dieta com alto concentrado, ela é muito eficiente. Ela é eficiente porque a metabolizabilidade é mais alta, a eficiência de mantença e ganho é mais alta, a conversão da energia em ganho de peso é mais alta. Agora, a gente precisa avaliar se o preço do alimento, naquela composição nutricional, é viável. Porque não adianta ser viável do ponto de vista biológico e inviável do ponto de vista econômico. Quem vai mandar como é que tem que ser a ração é o custo-benefício, do ponto de vista econômico, tá? Então, para toda função fisiológica, seja a mantença, seja a lactação, seja crescimento, eu tenho um K específico. Então, KM de mantença, tem um K de lactação, eu tenho um K de crescimento. Então, você está vendo aqui que ruminantes lactentes são vacas em lactação. O ganho de peso delas tem 95% da eficiência do K de lactação, que é esse aqui em cima. Então, se eu seco a vaca, a minha eficiência cai muito. É melhor eu fazer ganho de peso com ela durante a lactação, do que eu tentar fazer ganho de peso com a vaca seca. Tá? Mas isso a gente vai ver depois. Faltam 20 minutos para as 21 horas aí. Eu vou abrir uma planilha, uma matriz, porque eu quero começar a mostrar para vocês a carinha da matriz, e eu quero mostrar para vocês estas variáveis que a gente está discutindo hoje, presentes na matriz. Tá? A matriz é muito grande, é cheia de número, então, se eu vai olhar para ela, não se desespere. Eu vou explicar a matriz de cabo a rabo, tudo que tem nela, né? Isso até o final do curso, tá bom? Deixa eu abrir ela aqui. Vou procurar o Excel. Vou abrir uma das centenas de matrizes que eu tenho aqui. Para cada aluno meu, eu tenho aluno em todos os estados do Brasil. Para cada cliente, vamos dizer assim, eu tenho uma matriz da fazenda do sujeito. Então, deixa eu pegar esse aqui. Pode ampliar um pouco, para se ver? Oi? Pode fazer zoom ou ainda está abrindo? Não, estou abrindo. Okay, então, vou fazer 2 zooms. Esse aqui é o zoom para a gente ficar... A gente levantar a altura de voo. Tudo isso aqui é a matriz. Tá? Agora eu vou dar um zoom na matriz bem grandão aqui. Então, olha só. Vocês vão ver que a matriz tem a FRC, Cornell, BR Corte, todo mundo junto e misturado. Por quê? Porque é na hibridação que a gente tem o poder da coisa. Né? Por quê? Porque a gente vai pegar o melhor de cada um dos modelos. Tá? E aí a gente tem aqui, por exemplo, peso corporal, peso vivo, primeira variável. Depois eu vou ter a segunda variável, ganho de peso vivo. Estão conseguindo ver? Então aqui eu posso variar aqui, né? Eu vou botar 1 quilo, quero botar 700 gramas. Você que vai mexer, né? Aí eu tenho aqui, bom, qual é o consumo total, a ingestão de matéria seca total? Ingestão de matéria seca por quilo de peso metabólico. Vocês já estudaram isso comigo. Eu dei uma tabela de referência. Então, a gente poderia trabalhar aqui com 100 gramas de matéria seca por quilo de peso metabólico. Um animal de 400 quilos vai comer 8,94
quilos de matéria seca, o que equivale a 2,24% do peso vivo. Então, você está vendo que a matriz já faz a conta para a gente, certo? Agora, aqui é onde eu vou definir peso, a intensidade produtiva e a intensidade do consumo. Aqui embaixo, eu venho. O que é o MJ? O MJ é metabolismo do jejum. Aqui. MJ com pinguinho, J minúsculo. Metabolismo do jejum. Então, metabolismo do jejum, o que é? 1,15 vezes 0,53 vezes o peso dividido por 1,08 elevado a 0,67. Opa, olha a equação aqui. Olha a equação aqui. A única diferença é que eu botei 1,15 aqui. Professor, de onde saiu aquele 1,15? Saiu daqui. Eu falei que quando o animal é inteiro, eu coloco 15% a mais na estimativa. Então, tá aqui, metabolismo do jejum. Certo? Ah, mas esse animal que eu estou fazendo é uma fêmea. Então, eu venho aqui e tiro 1,15 daqui da equação. Ok? Depois eu tenho o acréscimo de atividade. Exigência, aqui é exigência líquida. Exigência líquida. Acréscimo de atividade aqui está 15% do metabolismo do jejum. Aí você fala, esse número aqui em cima, gente, ó, eu não consigo dar zoom aqui, tá? Eu só consigo dar zoom na planilha, ó. Dentro da planilha eu dou zoom. Aqui, ó. Aqui dentro eu dou zoom. Mas eu mexo no zoom da planilha, aqui em cima não mexe, tá? Eu não consigo mostrar. Esse acréscimo de atividade é esse camarada aqui, ó. Acréscimo de atividade. Opa, mas aqui é uma constante que multiplica o peso vivo. E lá você fez 15% do metabolismo do jejum. Tá vendo? 0,15 vezes D11. Eu não perguntei, todo mundo aqui usa Excel. Né? Tem familiaridade com Excel. Então, ó, o 0,15 vezes D11, ou seja, para animais suplementados a pasto, em piquete, solto, em pastagem, pode trabalhar com 15% do metabolismo do jejum como um acréscimo de atividade que você acerta. Tá? Não fica amarrando isso no peso vivo, não. Amarra no metabolismo do jejum. Quem falou isso fui eu. Aí você anota na orelha do caderno. Foi o professor Guilherme Benco, metido a adivinho. Lá, né, que eu uso essa referência há muito tempo, há quase 30 anos que eu uso essa referência e bate. Tá? Tem dado um resultado bem bom. Se eu somar o 32 com 4,81, pode falar, Ângelo. Então, o professor já deve ter isto publicado em algum lugar. Não, não tenho. Isso aqui é uso Mas prático. devia, professor. Pois é. Devia para deixar de ser consumo doméstico, para passar a ser consumo científico. Pois é. Tá? Mas assim, quer ver? Eu vou fazer uma conta aqui. Ó. Vamos fazer uma conta aqui, uma provocação. Aqui eu usei 0,15 dos 32. Se eu dividir 4,81 dividido pelo peso vivo, por 400, está dando 0,012. Então, na prática, aqui, eu estaria usando 0,012 vezes o peso vivo. Isso é o que eu estou usando lá, se eu transformasse numa constante vezes o peso vivo. Só que eu multipliquei 15% a mais, eu fiz vezes 1,15, tá? Do metabolismo do jejum, que é esse lado de cá aqui, que é o metabolismo do jejum. Então, se eu fizer isso vezes esse metabolismo do jejum
pegar esse aqui, ó. Deixa eu aumentar essa grossura aqui. Se eu pegar isso aqui, vezes 1,15, é igual a pegar isso mais isso aqui. Tá? Entendeu o que eu fiz? Eu estou aumentando 15% aqui, ou eu pego o peso vivo, multiplico por 0,012. Esse 007 é animal em confinamento, preso. Esse aqui está a pasto. Então, ele anda mais, ele gasta mais energia. Ok? Aonde que eu estava aqui? Estava no Excel. Então, vamos lá. Então, quando eu somo 32 com 4,81, eu tenho a exigência líquida. 32,06. Professor, Oi, pode falar. professor, professor, Pode falar, estou ouvindo. professor, professor. Estou ouvindo. Ok. Sim, sim. Ali 007, animal em confinamento, Certo. não depende também do sexo? Não. Independentemente do sexo? Não, não. Ali é só o sistema de produção. Se é confinado, se é solto, tá? Depende do quanto ele se desloca. Sim, se é confinado ou Não solto, depende de sim. sexo, tá? Mas aí você poderia falar, mas se for uma fêmea, e a fêmea ela tem Qualquer um animal ciclo estral, ela tem uma movimentação diferente do macho. Tá bem. Tem. Só que este efeito do sexo não foi captado pelo sistema. Entendeu? Ele não separou isso. Ele falou, ó, animal confinado é isso. Animal solto, 0,012, tá? Entendeu? Tá Então, bem. ó, se eu somar 32 com 4,81, dá 36,87. Qual que é a eficiência média de uso dessa energia? 0,678. Então, se eu dividir 36,87 dividido por 0,678, vai me dar 54,38 megajoule por dia de exigência de energia metabolizável de mantença. Se eu dividir esse 54 por 4,184, eu transformo o megajoule em megacaloria. Então, se você pensa em megacaloria, está aqui, deu 13 megacaloria de energia por dia de manutenção, ou 54,38 megajoule por dia de manutenção na unidade britânica. Ok? Beleza? Agora, deixa eu ver uma coisa aqui na... Eu falei para vocês o seguinte, agora eu tenho que fazer o seguinte, agora nós vamos ter que calcular ganho. Deixa eu avançar aqui. Peraí. Então tá aqui, ó, o acréscimo de atividade. Gado de corte confinado, 0,007 vezes o peso vivo. Gado leiteiro, 0,0095. Na prática, gado de corte extensivo, 0,15. Esse aqui é por minha conta, tá? Pode usar. Que vai dar 0,012, né? Vai ficar um pouquinho acima do gado confinado, ok? Agora, se for... Tem regiões aqui na região norte do Brasil, no centro-oeste, tem fazendas muito grandes que tem áreas de pastagem que a distância média do gado até a água dá 4 quilômetros. Às vezes dá até mais. Aí o gasto o acréscimo de atividade é muito grande, né? O 0,15 é pouco. Só que nessa situação, o que acontece? O rebanho, ele fica pastejando mais próximo da aguada. E ele não anda a área toda. Ele seleciona um pedaço da área onde ele vai pastejar e mais próximo da aguada. Então, você tem uma ocupação, um aproveitamento de área muito pouco eficiente, tá? Nessas situações.
Tá? Mas são situações mais extremas. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos considerar agora um exercício. Faltam 8 minutos. Para eu tentar ligar os pontos, tá? Eu quero tentar ligar todos os pontos que a gente discutiu na aula de hoje. Então, vamos pensar num bovino macho, castrado, de 400 quilos. Volumoso. Vamos pensar na cana-de-açúcar. E aí vai mais uma referência. Ingestão de matéria seca voluntária máxima de cana é 1,5% do peso vivo. Não come mais que isso. Tá? Não come. Só vai comer se você der as ponteiras, as folhas. Porque se você picar o caule, o colmo da cana, triturar a planta inteira, é 1,5% no máximo. Tá? Então, vamos calcular a exigência de energia metabolizável do animal. Vamos calcular qual é o consumo de matéria seca do volumoso, que no caso é a cana-de-açúcar. Vamos calcular qual que é o nível de produção, o L. E vamos calcular o potencial de crescimento microbiano. Então, só com o que a gente falou hoje, a gente está começando a fazer cosquinha no sistema FRC. A gente já vai fazer essas 4 coisas aqui. Então, vamos lá. Aqui, K de ganho. Vou pular isso aqui para a próxima discussão. Deixa eu ver onde eu fiz aqui. Deixa eu ir para a próxima discussão. Aqui, exercício. Cálculo. Cálculo da energia metabolizável de mantença. Como o animal é castrado, não tem 1,15 aqui. Concorda? Né? Então, é o 0,53 que multiplica o peso vivo dividido por 1,08 elevado a 0,67. Isso aqui é metabolismo do jejum. Mais 0,15 vezes o metabolismo do jejum. Aqui eu já estou aplicando aquela minha recomendação. Ok? Dividido por 0,678. Então, você vai botar o 400 lá. Ó, passo a passo. 400 você vai dividir por 1,08, vai ficar 370. Ou seja, tem 30 quilos de conteúdo digestivo que foi retirado. Né? Agora, 370 elevado a 0,67 vezes 0,53. Né? E o resultado dessa conta toda aqui é o que vai aparecer aqui dentro desse balãozinho. Isso aqui vai dar, olha lá, 27,87, 0,15 de 27,87, 27,87 com 4, 32,067, 47,28 megajoule por dia. Esta é a exigência em megajoule ou megajoule, dividido por 4,184, dá 11,30 megacal. Professor, mas por que esse bovino de 400 quilos deu 47 e aquele bovino de 400 quilos aqui em cima, na planilha, deu 54? Porque esse aqui era inteiro, estava com 1,15 aqui na equação, e o outro não está. Por isso que eu estou falando, se a gente não aprender as equações, você não pode moldar a sua planilha. Você vai fazer a planilha contar a história do teu sistema produtivo. Então, se for animal inteiro, se for castrado, se for solto, se for preso, se do jeito que for, você vai desenhar, vai moldar o teu sistema. Tá? Então, vamos voltar para cá. Então, calculamos a exigência de energia metabolizável de mantença. Agora, vamos calcular o consumo de volumoso máximo de cana. Eu falei que era 1,5% do peso vivo, 400 vezes 1,5 dá 6 quilos de matéria seca. A ingestão. Então, vamos calcular o peso metabólico. 400 elevado a 0,75 dá 89,44. E se eu dividir os 6 quilos por 89,44, está dando 0,067 quilos, ou 67 gramas de matéria seca por quilo de peso metabólico. Este é o parâmetro de consumo máximo para volumosos secos, macega, palhadas, resíduos agrícolas que tem mais de 65% de FDN. Então, você vai mexer com palha de arroz. Colheu o arroz, sobrou a palhada, a planta. Ah, vou dar essa planta. Quanto vai comer? Vai comer 67 gramas
por quilo de matéria seca por quilo de peso metabólico, no máximo. Ah, mas será que o valor é exatamente esse? É muito perto disso. Você vai errar muito menos se você considerar isso do que você vai considerar o quê? Tá? Então, o bom dessa disciplina, dessa aula, é que eu posso trazer para vocês parâmetros de uso prático. Aí você, na sua experiência de dia a dia, da tua pesquisa de campo, com seus clientes, você vai verificar. E aí você vai falar, olha, aqui pode ser um pouquinho maior, aqui pode ser um pouquinho menor. Aí é você que... Mas você vai ter uma régua, um critério, né? Vamos lá. E se o boi tivesse 510 quilos? Então, o peso metabólico dele daria 107. 107 vezes 67 gramas por quilo de peso metabólico dá 7,19 kg de cana. Se eu dividir por 510, dá 1,4. Opa, então um boi de 510 quilos, ele vai comer 1,4% do peso vivo? Provavelmente sim. O boi de 400 come 1,5. Então, usa como indexador quem? O peso metabólico para o consumo. Lembra da nossa aula de ingestão, né? Tá? Agora, o cálculo do potencial de crescimento microbiano ruminal. Então, Y é igual a 7 mais 6 vezes 1 menos E elevado a 0,35, negativo vezes L. Então, vamos calcular o L primeiro. Quanto que o animal vai comer? Ele vai comer 6 quilos de matéria seca vezes 8,32. 8,32 é a concentração de energia metabolizável da cana. Aonde está isso, professor? Naquela tabela verde lá no começo da aula. Você vai lá em concentração de energia metabolizável da cana. 8,32. Então, 6 vezes 8,32, ele vai comer 49,92 megajoule. Isso aqui é ingestão total. E qual que é a mantença dele? É 47,28. Como é que eu sei? Porque a gente calculou agora mesmo aqui, ó. 47,28. Não fizemos a conta? Então, o L vai dar quanto? 1,05. Ou seja, ele come 5% a mais de energia metabolizável de mantença. Então, o que a cana-de-açúcar me permite fazer? Mantença. E vocês vão encontrar pessoas vendendo cana-de-açúcar com a ideia de que com a cana-de-açúcar você pode produzir. Só com cana, não. Você tem que colocar ração. Aí, se você botar milho e balancear um concentrado, você consegue fazer produção. Mas se você fizer cana-de-açúcar e corrigir a cana-de-açúcar com melaço e ureia, viu, Manuel? Você, no máximo, você vai fazer mantença. Então, você vai conseguir evitar a mortalidade do rebanho. Ah, se eu não der nada, vai morrer. Então, ótimo. Planta uma cana e dá. Mas se você plantar a cana e der a cana achando que vai fazer produção, não vai. E se você pegar um resíduo agrícola muito fibroso, de baixa digestibilidade, e achar que vai dar e vai fazer produção, não vai. A produção dependerá do quanto a mais que a mantença o animal vai consumir de energia. Tá claro? Então, agora que eu sei que o L vale 1,05, a gente vai colocar o L na equação. Aqui eu fiz ela passo a passo. Ó. Como é que a gente resolve isso na mão? Você pega 1,05 e multiplica por 0,35. Aí você vai apertar o botão da calculadora para ficar negativo. Aí você vai apertar o botãozinho do E, que é o exponencial. Aí você vai transformar ele em negativo e somar com 1. Então, você vai fazendo passo a passo aqui. Ó. No final, deu quanto? Deu 8,845. Ou seja, qual que é o potencial de crescimento microbiano? 8,84 gramas de proteína bruta microbiana para cada unidade de energia metabolizável e fermentável que entra no rumen. Ou seja,
quanto que vai entrar de energia metabolizável? Vai entrar 6 kg de matéria seca, que é o consumo de cana, não é? 6 kg de matéria seca. Agora eu vou multiplicar pela concentração de energia metabolizável fermentável. Em cima, para saber qual era a ingestão de energia, é a energia metabolizável. Agora eu quero saber quanto de energia metabolizável fermentável vai comer. É o 7,62 vezes 6, que dá 45. 45 vezes o 8,84 vai dar 404 gramas de proteína bruta microbiana. Ou seja, se o bovino de 400 quilos comer 6 quilos de matéria seca de cana, eu posso produzir 404 gramas de proteína bruta microbiana. Então, olha só, a partir do peso e da composição dos alimentos, eu consigo inferir o quanto ele come, quanto vai crescer, quantos gramas de proteína bruta vai crescer no rumen, e posso ver qual é a exigência do animal. A exigência de proteína desse animal é de 394 gramas. 404 dividido por 6,25 é 64 gramas de nitrogênio. Então, eu estou transformando os 404 aqui, ó, que é o que pode crescer de proteína microbiana, em nitrogênio. Então, é 404 dividido por 6,25, né? Todo mundo lembra do 6,25. Então, deu 64 gramas de nitrogênio. A ureia tem 45% de N. Então, isso me dá 143 gramas de ureia. Então, se eu der 143 gramas de ureia com 6 kg de cana, eu estou com a quantidade de nitrogênio que o animal precisa para aquela quantidade de energia que tem para crescimento microbiano. Então, se eu dividir os 143 gramas de ureia por 400 quilos, dá 0,35 gramas de ureia por quilo de peso vivo. Qual que é o limite prático que eu falei para vocês? 0,25 por quilo de peso. 0,35 você consegue fazer com seus animais aí na estação experimental, onde você pesa a comida, onde o animal está comendo sozinho, onde não tem disputa. Mas, se for para um cliente, para campo, é arriscado você dar. Você teria que dar menos. Então, você não conseguiria atender todo o potencial de crescimento microbiano ruminal só com a ureia, respeitando o limite de 0,25. Você teria que dar o quê? O 0,35 por quilo de peso para dar o 143. Compreendeu? E aqui no Brasil, né, existem cartilhas, inclusive cartilhas de empresas renomadas, divulgando cana e ureia para vaca leiteira, onde a exigência é muito maior do que essa. Isso não existe. Não vai fazer. A cana é uma excelente opção volumosa. Ela é uma opção volumosa para o período seco. Por quê? Porque é no meio da seca, no auge da seca, que a concentração de açúcar da cana é maior. Só que ela é um alimento para você adicionar a um contexto nutricional ou para você socorrer uma situação extrema de fome. Agora, quando a gente parte para um sistema onde a gente quer produtividade, ou essa cana ela é associada com ração ou com outro volumoso, ou ela sozinha não dá conta de entregar a produtividade. Por quê? Porque ela vai ter um limite energético muito próximo da mantença, e aí você vai ter uma limitação proteica, porque o teor de proteína da cana é muito baixo. Ele é 1,5% a 2%. E essa proteína, ainda assim, é 30% a 40% indigestível. Então, praticamente, você não conta com a proteína que está na cana-de-açúcar. Eu teria que dar via ureia. Então, vale a pena eu dar ureia? Vale. Vale a pena. Porque você já leva o animal para mais próximo da mantença. E aí, tudo que entrar mais de proteína e a reciclagem de nitrogênio que ele vai fazer no seu metabolismo proteico vai ajudar a você conseguir atingir níveis de desempenho acima da mantença. Só que nós vamos aprender a fazer dieta total, ração
para dar desempenho alto, até no limite. Entendeu? No limite de potencialidade genética. Tá? Então, assim, na aula de hoje, eu queria que vocês tivessem uma visão aqui da matriz, né? Então, a matriz aqui, como é que ela funciona? Só para a gente encerrar, faltam 3 minutos. Do lado esquerdo dessa coluna G, que é onde está essa coisa cinza, né? Eu tenho a parte de cálculo energético da matriz toda. Tudo é aqui. E do lado direito, eu tenho a exigência de proteína e depois aonde eu vou fazer toda a formulação para sair com a ração pronta aqui e com todos os parâmetros. Tá? Então, o que eu preciso é definir os parâmetros produtivos que eu preciso, ajustar as equações quando for necessário, e aí eu vou rodar isso aqui para otimizar custo. Só que para chegar e explicar tudo isso que está aqui, a gente parou aqui, ó, na linha 14. A partir das próximas aulas, a gente vai discutir toda a parte de ganho, a parte de densidade energética da dieta, depois nós vamos discutir exigência de proteína, aí nós vamos partir para a discussão na aula que vem eu vou falar da proteína de Cornell. Vou mostrar as planilhas, que são essas aqui, ó. Essas aqui são as planilhas que calculam quanto da proteína bruta vai ser degradada no rumen, não degradada no rumen e metabolizável. E para fazer isso, eu preciso saber da taxa de KD de cada fração e da taxa de passagem da dieta. Essa taxa de passagem ela é calculada lá na matriz aqui embaixo. Então, através do equilíbrio energético dietético, eu estimo a taxa de passagem. A partir da taxa de passagem, eu estimo o fluxo de degradabilidade das frações dos alimentos. E uma vez que eu estimo quanto das frações dos alimentos serão degradadas e não degradadas, eu consigo montar uma matriz e combinar esses alimentos para atender às exigências energéticas e proteicas do animal e do rumen. E fazendo isso simultaneamente com uma ração de mínimo custo. Estão compreendendo como é que a gente está construindo os conceitos e trazendo para o sistema? Então, na aula que vem, nós vamos acabar essa parte da energia e eu vou explicar essa proteína de Cornell, tá? Porque eu quero, quanto antes, a gente começar a rodar algumas dietas aqui na matriz, para a gente, nas situações da aula, ir buscando respostas na matriz de formulação. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? São 21h10 em Moçambique. Gente, então, se não há perguntas, eu vou parar a gravação.